precisamos entender que desde lá do início havia um encontro. Havia um encontro entre Deus e o homem. Lá no início, em Gênesis 3, antes da queda do homem, antes do pecado do homem, havia um encontro. A Bíblia vai dizer que todas as tardes Deus se encontrava com Adão e Eva. Quando eu digo homem, eu quero me referir ao casal, ao homem e à mulher, os representantes da humanidade daquela época então. E a Bíblia diz que havia um encontro todos os dias, ao entardecer. Deus se apresentava e ali então havia uma conversa. Ali então havia um diálogo. Após a queda do homem, após o pecado, para todas as coisas que o homem vai fazer, requer um pouco mais de esforço. Agora o encontro já não é mais tão fácil, igual era dentro do jardim. Para tudo aquilo que o homem vai fazer, ele precisa de um pouco mais de esforço, ele precisa de um pouco mais de interesse, ele precisa de um pouco mais de dedicação. Agora, para acontecer o encontro, é necessário levantar um altar. E esse altar, como eu disse, agora não é mais fácil. Ele dá um pouco de trabalho. Tem que ajuntar algumas pedras, colocar algumas lenhas ali em cima, sacrificar um cordeiro, porque o sacrifício do cordeiro aponta para o cordeiro vivo, que é Jesus, que tira o pecado do mundo. Então agora é necessário ajuntar algumas pedras, colocar lenha, sacrificar o cordeiro para que haja um encontro. Já não é mais tão fácil como era dentro do jardim. E a Bíblia vai dizer que após Caim matar Abel, Eva ela concede e dá luz a um outro filho por nome de Sete. A Bíblia vai mencionar que depois de Sete vem Enos. E a Bíblia diz que com Enos se começa a invocar o nome do Senhor. Amém. Vejamos que a Bíblia não diz que Enos invoca o nome do Senhor. A Bíblia diz que com Enos começa a se invocar o nome do Senhor. Então entendemos que a partir de Enos houve um avivamento geral. Houve um avivamento geral onde as pessoas agora elas levantam um altar para invocar o nome do Senhor. Depois de Enos, a geração que invoca o nome do Senhor é Noé. A Bíblia vai dizer que assim que Noé sai da arca, Noé levanta um altar diante do Senhor. A reinauguração do novo mundo após a destruição é se dada com um altar levantado. Um lugar de encontro entre Deus, Noé e a sua família. Um lugar de adoração. Um lugar de gratidão. Um lugar de culto. Depois de Noé, vem Abrão. E a Bíblia diz que por onde Abrão passava, ele levantava um altar ao Senhor. Aonde Abrão chegava, ele levantava um altar ao Senhor. Amém. E eu acho fenomenal, porque na época de Abrão, já era comum existir outros altares. Já era comum as pessoas ter os seus ídolos. Já era comum a pessoa idolatrar os seus ídolos. Mas abra
Abraão chega, levanta o seu altar, e o altar dele é que se torna destaque. Por quê? Porque Abraão chega, levanta um altar. E por onde ele passa, havia outros altares. E em cada altar, sobre o altar, havia um ídolo. Só que Abraão chega, levanta o seu altar, e no altar dele não tem ídolo. E ali então Abraão começa a orar. Ali então Abraão começa a falar com Deus. Ali há movimentos. Abraão conversando com Deus. E o povo fica confuso. O povo fica perturbado, se perguntando, mas como assim? Ele tem altar igual o nosso. Só que ele conversa com uma divindade a qual nós não vemos. É porque o Deus de Abraão é o mesmo Deus meu e seu. Amém. Invisível, aleluia. Porém real. Glória a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Glória a Deus. Depois de Abraão vem Isaac. A gente vê lá em Gênesis 26 que Isaac levanta um altar diante do Senhor. Jacó é o que demora um pouco mais para levantar um altar. O cabra nasce ali em Gênesis 25 e ele vai levantar um altar lá em Gênesis 33. Mas algo acontece em Gênesis 28. Ele demarca com uma pedra um local de encontro. A Bíblia vai dizer que Jacó ele adormece. E ele tem um sonho. E no momento que ele acorda, ele pega uma pedra e ele coloca ali dizendo, Senhor, eu demarco esse ambiente. Eu demarco esse lugar com essa pedra, porque aqui é a casa de Deus, a porta dos céus. Aleluia. Ou seja, com uma pedra, ele demarca um lugar de encontro. É um bom começo. Lá em Gênesis 33, a Bíblia vai dizer que ele levanta um altar diante do Senhor. Sabendo assim que os patriarcas tinham esse costume, esse hábito, se importava com isso de levantar, aonde chegarem, levantar um altar diante do Senhor. O povo de Israel, que foi conduzido ao deserto e começou a cultuar ao Senhor no deserto, também sabia da importância de se levantar um altar diante do Senhor. Eles sabiam que diante do altar Deus se manifestava, porque foi assim com Davi, foi assim com Salomão, foi assim com Moisés. Eles sabiam que no altar o Senhor mandava fogo. O povo sabia, o povo de Israel, o povo conhecia, o povo entendia o quão era importante ter um altar diante de Deus. Só que o que acontece nesse contexto que nós acabamos de ler? Se levantam dois reis sobre Israel. Dois líderes agora se levantam sobre Israel. E um dos líderes, por nome de Acabe, sem temor nenhum a Deus, sem nenhum discernimento e sem nenhuma sabedoria. A palavra de Deus nos diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E por que eu digo que esse rei não tinha temor a Deus? Porque ele não tinha nada de sabedoria, ele não tinha nada de discernimento. E a Bíblia vai dizer que então ele casa com Jezabel, uma mulher idólatra, que adorava a outros deuses e não adorava o Deus de Israel. Acabe então faz uma aliança com Jezabel. E a Bíblia nos diz que por causa dessa aliança, muitos profetas se corromperam juntamente
com eles. Os que não queriam se corromper eram mortos. E aqueles que se corromperam assentavam-se à sua mesa e comiam e bebiam com Acabe e Jezabel. Então eles eram obrigados a fazer tudo aquilo que Acabe e Jezabel queriam. A falar tudo aquilo que Acabe e Jezabel queria. A adorar os deuses de Jezabel. Por quê? Porque se assentavam na mesa junto com eles. Cuidado com as alianças que você faz. A Bíblia nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E eu quero ir mais além e dizer, os maus relacionamentos corrompem os bons costumes. As más aproximações corrompem os bons costumes. Aleluia. Toma cuidado com as alianças que você faz. Toma cuidado à mesa que você se assenta. Eita Deus, aleluia. Por causa dessa aliança que Acabe fez com Jezabel, muitos profetas se corromperam. Só que teve um que não se corrompeu. Aleluia. Teve um que não se vendeu. Teve um que não negociou os seus princípios. Aleluia. E o nome dele é Elias. Glória a Deus. O profeta que não se vende. O profeta que não se corrompe. O profeta que não negocia os seus princípios. Por um tempo ele se escondeu, mas depois logo teve coragem e se apresentou diante do rei. Aleluia, Deus. E a Bíblia vai dizer que quando Elias se apresenta diante do rei Acabe, Acabe então olha para ele e diz: és tu perturbador de Israel? Elias, cabra retado, responde logo na lata: eu não. Perturbador é você e toda a sua família, porque corromperam a lei do Senhor e fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. Eu não sou perturbador. Perturbador é você e toda a sua casa. E a Bíblia então diz que Elias fala para Acabe: olha, eu tenho um negócio. Vamos fazer um negócio aí. Junta, chama o povo de Israel, os profetas que se corromperam, aqueles que se assentam à mesa com a sua mulher e comem com ela. Junta todos eles diante de mim no Monte Carmelo. E a Bíblia vai dizer que então o rei Acabe manda chamar tudo o pessoal, os profetas. E no momento que eles estão no Monte Carmelo, Elias olha para o povo, antes de mencionar o que seria feito. Elias olha para o povo e diz: até quando vocês ficarão cocheando entre dois pensamentos? Em outras palavras, Elias está dizendo: até quando vocês vão ficar com a vida espiritual em cima e embaixo? Até quando vocês vão ficar em uma gangorra espiritual? Uma hora está lá em cima, outra hora está aqui embaixo. Aleluia. E Elias estava falando com o povo de Deus, com aqueles que se corromperam. Elias estava falando com pessoas que conheciam a lei, que conheciam a palavra. Conjecturando, trazendo para nós, Elias estava falando com a igreja, tá? Não estava falando com aqueles lá fora que não conhecem a palavra, não. Ele estava falando com a igreja. Até quando vocês vão ficar nessa vida espiritual em cima e embaixo? Numa gangorra espiritual. Uma hora está bem, outra hora não está. Eu não sei o que eu quero, eu não sei se eu quero, não sei se eu não quero. Até quando vocês vão ficar desse jeito? Se Deus é Deus, segue-o.
Se Baal é Deus, olha aí o se, porque é uma condição. Se Baal é Deus, segue-o, mas toma uma decisão. Toma um posicionamento. Dessa maneira não tem como ficar. E a Bíblia diz que ninguém lhe respondeu nada. Elias então continua falando: ei, pega 2 bezerros, prepara o altar, coloca as lenhas, pica os pedaços e coloca o bezerro sobre o altar, mas não coloque fogo. Não coloque fogo. Eu irei fazer também da mesma maneira. Vocês fazem aí seus altares e eu vou fazer aqui do meu jeito, tá bom? Elias ainda diz para ele: comecem vocês. Vocês são a maioria. Vocês são e muito mais. Eu estou só a minoria aqui. Vocês podem começar primeiro. Nesse momento eu vejo a confiança de Elias em Deus. Vocês lembram de Abraão quando separou de Jó? Que ele disse: pode escolher primeiro a terra que você quer, o lugar que você quer. Porque quem conhece o Deus que serve, ele sabe que não é sobre lugar, não é sobre começar primeiro ou depois. Ele sabe que a hora que ele clamar, o seu Deus vai ouvir, independente do lugar ou da hora. Aleluias! Glória a Deus! Glória! A Bíblia vai dizer então que o povo começa já cedo, uma grande quantidade. Bau! Bau! E grita, esperneia, e pula, e nada de resposta. A Bíblia vai dizer que ao meio-dia eles se desesperam, começa a se cortar, se jogar em cima do altar, para ver se assim chamava a atenção de Baal. E nada acontece. Elias então chega e começa a ironizar, dizendo: clame mais alto, grite mais alto. Talvez ele tenha ido viajar. Por que Elias tem moral para ironizar? Porque Elias sabe que o Deus dele não viaja. O Deus dele é onipresente. Ele se faz presente em todos os lugares. Elias fala: grita mais alto, grita mais alto. Quem sabe ele está dormindo e ele acorde. Porque Elias tem moral para ironizar. Porque Elias sabe que o Deus dele não dorme. O guarda de Israel, ele não dorme. E eu aprendo que só tem moral para falar quem conhece. Eu aprendo que só tem moral para falar quem realmente vive. Aleluias, glórias a Deus. Aleluia. Chegando ao entardecer, nada de resposta. Então Elias chega e diz: cheguem-se a mim. E a palavra de Deus aqui no versículo 30 de 18 vai dizer: reparou, e Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias então começa reparando o altar do Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer que ele repara, pega 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Judá, e coloca ali as 12 pedras, começa a preparar o altar, coloca o bezerro. E a Bíblia vai dizer que com uma oração curta e simples, Deus envia fogo do céu e todo o holocausto é consumido. Eu vejo 2 coisas aqui e já estou partindo para finalizar. Primeiro, eu vejo 2 cultos. O primeiro culto falso, cheio de gente, lotado, com muita oração, com muito clamor e nada de resposta. Eu também vejo um culto verdadeiro, com um só crente. Uma oração curta e simples, mas com resposta do céu. Aleluia.
Porque Glória. nunca foi e nunca será sobre quantidade. Verdade, Senhor. Nunca foi e nunca será sobre orações longas, extensas. Aleluia, Deus. Porque para Deus, mais vale um culto com um crente que entende a importância de manter o altar restaurado do que um culto com 100 crente que não se importa mais com o altar de Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus. Não é sobre quantidade, é sobre um coração quebrantado e contrito, a qual Deus não desprezará. Aleluia. Não é sobre quem ora mais, quem ora menos, quem ora mais horas, quem ora menos horas. Eita, Deus. Porque a oração extensa, a oração longa, é consequência do meu relacionamento com Deus. Quanto mais eu me envolvo com Ele, quanto mais eu me relaciono com Ele, mais conversa a gente tem, mais diálogo a gente tem. Então, no momento que eu entro na presença dele, eu não me importo com o tempo, eu não me importo com a hora. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. Glória. Mas vai ter vezes que a oração vai ser simples e curta. Mas vai haver uma resposta, desde que o altar esteja consertado. Aleluia. Desde que o altar esteja reparado. Porque nem tudo é oração. Tem coisa que precisa primeiro consertar. Tem coisa que primeiro precisa reparar. Vejamos que Elias, ele começou reparando para depois ir para a oração. Aleluias, glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu vejo outra coisa também. E eu vou fazer uma pergunta e a resposta é óbvia. Foi Elias que quebrou o altar? Igreja? Tem igreja aí? Foi Elias que quebrou o altar? Mas foi Elias que restaurou o altar? Amém, amém, Elias não quebrou o altar, mas foi Elias que restaurou o altar. Glória. Isso mexeu comigo, porque nós temos costume de falar, não fui eu que fiz, eu não tenho nada a ver com isso, isso não é problema meu. E eu quero te dizer nesta noite que se está envergonhando o nome de Jesus, se está manchando a igreja, se está envolvendo o evangelho, é problema seu sim. Eu não sei se você já está entendendo a responsabilidade que Deus está derramando sobre nós nesta noite. Mas eu quero te dizer que a minha missão e a tua missão é resgatar o evangelho, independente de quem fez ou deixou de fazer. Aleluia, glórias a Deus. Elias podia chegar ali e falar: o que vocês fizeram? Ficar falando, ficar criticando, ficar mostrando. Mas meu querido, deixa eu te falar uma coisa: olhar para o altar de Deus quebrado e só ficar falando, só ficar reclamando, não te torna diferente daquele que quebrou o altar de Deus. Te torna pior, te torna um fofoqueiro que só sabe falar e reclamar. Muda o posicionamento nesta noite. Aleluia. Em nome de Jesus, muda o posicionamento nesta noite. Amém, Deus, aleluia. Elias podia ter chegado ali e ficado criticando: olha o que vocês fizeram com o altar do Senhor, vocês quebraram o altar do Senhor. Mas não, diante do povo, Elias não fala nada, ele apenas faz. Aleluia. Diante do povo, Elias não fala nada, ele apenas restaura e repara o altar do Senhor. Aleluia. Ele fala com Deus ele fala. Lá no capítulo 19,
Lê, se você puder colocar aí, por favor. Capítulo 19. Aleluia. Deixa eu achar aqui. Aleluia. Glórias a Deus. 19, versículo 10. Lê. 1 Reis 19, 10, por favor. Ele diz para o Senhor, Elias dizendo, e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu somente fiquei, e buscam a minha vida para me tirar. Ele fala para Deus, mas diante do povo ele não fala. Eu sei que você não vai conseguir resolver tudo. Eu sei que você não vai conseguir fazer tudo. Mas pelo menos uma coisa eu sei que você consegue. Aleluia. Aqui nesse versículo me chama a atenção porque Elias diz: derribaram os altares. Então nós entendemos que havia mais altares derribados, mas pelo menos um ele restaurou. Aleluia. Pelo menos um ele reparou. Eu quero te dizer nesta noite que você é capaz. Porque ninguém aqui é tão vazio que não possa nada. E ninguém aqui é tão cheio que possa tudo. A capacitação, ele vem do Senhor a partir da sua disponibilidade. Glória a Deus. Seja um restaurador de altar nesta noite. Aleluia, Deus. Se posicione de uma maneira diferente nesta noite. Aleluia, glórias a Deus. Muda o comportamento, muda a maneira de falar, muda as atitudes. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Muda as orações, muda. Aleluia, glórias a Deus. Glória ao nome do Senhor. Eu gostaria que a igreja nesse momento se colocasse em pé. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração neste momento. E nós vamos fazer uma oração diante do Senhor. Não tem como sermos cristãos sem manter um altar diante de Deus. Não tem como falarmos que somos crentes e não nos importarmos em esse altar estar levantado diante de Deus. Não tem como. Não tem como. Eu queria neste momento orar por nós. Aleluias. Glórias a Deus. Coloque a tua mão no teu coração. Feche o teu olho neste momento. Aleluias, glórias a Deus, soberano Deus, Pai amado e Pai poderoso. Senhor, nos colocamos neste momento diante de Ti, ó Pai, diante da Tua presença. Queremos Te pedir, ó Pai, perdão, Senhor, pelas vezes que estamos andando com o nosso altar derribado, Senhor, com o nosso altar quebrado e achando que tudo está normal diante de Ti, ó Pai. Também queremos Te pedir perdão, ó Pai, pelos altares quebrados a qual nós temos feito e não temos tido coragem, Senhor, para fazer nada, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos perdoa nesta noite, Deus. Nos perdoa, Senhor, quebrando o nosso coração neste momento, Senhor. Nos purifica daquilo que não Te agrada, que não provém de Ti. Nos ajuda, ó Espírito Santo, a nos levantarmos, nos posicionarmos, Senhor, diante de Ti, ó Deus, de uma maneira diferente. Pai, eu oro nesta noite pela Tua igreja, Senhor. Eu oro nesta noite, ó Pai, por cada vida que se faz presente aqui. E a minha oração, ó Pai, vai de encontro, Senhor. Vai de encontro
sobre essa vida. Vai de encontro, Pai, neste momento sobre cada coração que aqui está, Senhor. Restaurando, Deus, renovando, Senhor. Tirando, ó Pai, todo impedimento que tem impedido de se achegar diante de Ti. Em nome de Jesus Cristo, toda barreira caia por terra nesta noite. Toda barreira seja quebrada e destruída nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada irmão. Dá sabedoria, Senhor. Dá discernimento, ó Deus, quanto à Tua palavra, Senhor. Que nós fomos chamados, Senhor, para fazer a Tua obra, para fazer a Tua missão, Senhor. Levanta, ó Pai, nesta noite aqui, restauradores de altar, Senhor, para com a Tua obra, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos a Ti nesta noite, Senhor, e já Te agradecemos por tudo. Queima esse altar. Aleluia, glória a Deus. Adore ao Senhor, igreja. Adore ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Adore o Senhor. Presente, restaure o altar nessa noite. A palavra foi liberada sobre as nossas vidas nessa noite. Não dá para ser discípulo sem cruz, não dá para ser discípulo sem altar. Diante da sua glória. O fogo só cai se o altar estiver restaurado. Caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Deus que continua hoje falando conosco. Fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Que sejamos restauradores de altar, irmãos. Oh Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por falar conosco, Senhor. Exaltado seja o Teu nome. Abra o nosso entendimento. Vem queimar em mim. Sou Teu templo, Teu sacrifício. Se ofereça hoje como um sacrifício no altar. Ofereça hoje como sacrifício. Tua adoração como sacrifício. A sua entrega como sacrifício. O seu renunciar, o seu eu como sacrifício. Posso ficar de pé diante da sua glória. Você pode dizer obrigado, Senhor. Eu não posso ficar de pé diante da sua glória. O fogo, quando cai, é sinal que ele recebe o nosso sacrifício. Seu sacrifício. Que caia fogo do céu sobre o nosso sacrifício nessa noite. Sobre o seu sacrifício nessa noite. Que tenha resposta do Senhor sobre o teu sacrifício nessa noite. Cada culto é um sacrifício, é uma entrega. Que caia fogo nessa noite sobre ele. Aleluia. Caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima
mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Que as pessoas possam ver o nosso altar pegando fogo. Que as pessoas possam ver o nosso altar pegando fogo. Porque é sinal que Deus respondeu. É sinal que Deus fala conosco. Aleluia. É sinal que nosso altar foi restaurado. Por isso que o fogo veio. Diante da sua glória. Oh, você pode aplaudir. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Ouça essa palavra mais uma vez. Amanhã eu vou estar fazendo edições, vou estar sempre postando para que você compartilhe, ouça novamente o teu acesso, ouça com entendimento, porque Deus falou mais uma vez conosco. A mensagem de Elias nunca foi uma mensagem com água com açúcar. Porque quando o povo está corrompido, a mensagem tem que ser uma mensagem dura. É por isso que você olha em Malaquias, ele dizendo: virá o Elias, o Espírito, a unção do Elias vai vir. E era sobre João Batista. Porque a mensagem é a mesma. Muda de vida. A mensagem é a mesma. Até quando vai continuar adorando a Deus e a Baal? Até quando vai ficar com essa vida morna? Não é isso? Missionário Silvano. Até quando vai ficar oferecendo sacrifício aqui nesses altares? Do seu jeito, da sua maneira? Até quando? Irmãos, Deus está falando conosco. Até quando? Josué chega para o povo e faz a mesma coisa. Tome uma decisão hoje. Eu tomei com a minha família, com a minha casa. Eu e a minha casa vamos adorar o Senhor. Agora vocês, eu não sei, é uma decisão de vocês. Assim que às vezes a gente se sente. Até quando? Não vai priorizar a palavra de Deus? Até quando? Não vai entender. Até quando você não vai entender? Você vai entender que a questão não é muito barulho da multidão, mas é o silêncio de umas lágrimas derramadas no altar. Que é coração contrito, quebrantado, que é um altar restaurado. Não é o barulho ali de muitos, mas é o silêncio de arrependimento no altar de Deus. Sabe, irmãos, não é o barulho, Tadeu, porque Deus não estava, Alessandra, no terremoto. Deus não estava no vento forte. Deus não estava naquelas manifestações ali. Deus estava com palavra branda e suave. Até quando vai continuar aquele povo com o coração endurecido? Deus está falando e eu não quero ouvir, sabe aquela coisa? Não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. Não é da minha maneira, é do jeito do Senhor. Ele responde quando Ele quer, Ele faz quando Ele quer. Ele espera de nós a lealdade, fidelidade. Elias não se corrompeu. Só isso. Todo mundo se corrompe, mas você não se corrompe. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: vamos restaurar os altares que a gente vê? Vamos restaurar o altar? Deus mostra para você fazer. Você crê nisso? Deus mostra detalhes ou mostra certas necessidades ou um altar quebrado para você ser o primeiro a restaurar. Eu gostei disso.
Deus mostra para você. Você seja o primeiro a dizer: opa, eu preciso começar a restaurar. Porque Deus está mostrando para você. Amém? Amém. Aleluia. Deus abençoe o missionário Silmara pela palavra. É uma bênção sempre ouvir palavras do trono de Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Aleluia. Bom ter o Júnior, Bianca de volta, tá de férias. Deus abençoe. Acabei de ver a mensagem, o pastor Fernando não pôde vir, comunicou, por isso que a gente menciona, porque pessoa de frente, né, é sempre importante estar. A diaconisa Rosângela também mencionou, não pôde estar presente, porque você, sendo um restaurador de altar, você carrega consigo uma unção. Amém? Você sendo um restaurador de altar, você é um exemplo. Não é isso? Todo mundo olhava para Elias e dizia: esse Elias é profeta, é um homem de Deus. Então há uma diferença. Há uma diferença. Amém? Então, esses irmãos não puderam vir. Sábado, culto de missões. Amém? Vamos estar aqui juntos, celebrando, adorando, glorificando a Deus. Aleluia, ganhando almas. Aleluia, almas que estão com um altar aí, adorando a outros deuses. É nosso dever, nossa missão. É, sabe, trazer essas pessoas, alcançar essas pessoas. Irmãos, e elas, sabe como elas vêm? Olhando para o nosso altar. Você concorda com isso? As pessoas estão olhando como você está no altar. Como que está o teu altar? Elas estão olhando. Não, se o altar está desse jeito, tá o altar. Não, então eu não quero. Até quando você, né? Até quando? Creia nisso, as pessoas observam o nosso altar. As pessoas estão vendo. Então, convide alguém. Seja um restaurador de altar. E creia na providência de Deus. A nossa lealdade está sendo vista pelo céu. As pessoas não precisam ver, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Deus viu o sofrimento do Elias, sim ou não? Triste, aborrecido, vai para a caverna, fora. É porque ele está se sentindo sozinho. Mas ele é restaurador de altar. Então seja um restaurador de altar. Não se esconda, se junte. Porque nós, mais rápida, a obra vai ser feita, tá bem? Quando a gente começa a fazer todo mundo junto, a obra vai avançando. Aleluia, vai avançando. Vai avançando. Amém? Glórias a Deus. Olha, sábado então, nosso culto de missões, coreografia, vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor. E domingo, né, você nos procura, fala conosco. Nós vamos ter um churrasco ali na casa do diácono Sebastião. Amém? Todo mundo conhece a casa do Sebastião e vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor. Mais alguma aviso, pastor? Só isso mesmo? Glórias a Deus. Amém? Faça assim com as suas mãos. Vamos agradecer a Deus. Bela, passou? Ainda não fez o teste, não? Bela, dá um jeito, hein? Faz, hein? Você está fazendo inglês ou português? Ou espanhol? Eu não sei de quem. Hein, Bela? Quero ver, hein? Quero ver a Bela. Logo está dirigindo. Logo a Bela vai ser a motorista dessas meninas. Ai, Jesus. Não é? Meu Deus. Né? Isso já aconteceu. Né? Era a Letícia, a Júlia, essa turma toda. Daqui a pouco a Jordana também. Ô Luan, ajuda a Bela. Dá seu jeito. Que é isso? Ajuda a restaurar esse altar aí. Esse altar aí precisa ser restaurado agora. Não é isso? Que bênção, que bênção. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela comunhão, pelos meus irmãos, por essas famílias, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, nos dá
Louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome, ó Pai, que vem fazendo maravilhas em nosso meio, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor, porque a cada dia o Senhor tem falado conosco, ó Pai. Nós não precisamos de uma grande multidão, não que não seja, ó Pai, viável, mas Senhor, nós precisamos permanecer na tua palavra, permanecer com o altar restaurado. Nós precisamos, Senhor, ó Pai, permanecer cheio do teu Espírito. É isso que a gente precisa, Senhor, porque assim os nossos olhos, ó Pai, estarão sempre, Senhor, vendo um lado positivo, um lado bom, um lado de construção, de restauração, de renovo. Deus, em nome de Jesus, abençoe o teu povo, nos leve em segurança nos nossos lares, abençoe essa nação, ó Pai, vai cessar a guerra, Senhor, ó Pai, vai cessar, ó Pai, as crises, os problemas. Deus, em nome de Jesus, dá vitória às famílias, restaura, abençoa, Pai, porque nós dependemos de Ti. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus que nos sustenta e tem nos sustentado até aqui. Eu e a minha casa, nós podemos dizer, Senhor, servimos ao Senhor, essas famílias servem a Ti. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Nós Te damos graça. Continua abençoando os nossos adolescentes nesse tempo de férias, abençoando eles para a glória do Teu nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre presente em nosso meio agora e para todos sempre. A igreja do Senhor vitoriosa, diga amém. Restauradores de altar. Deus abençoe, cumprimenta o teu irmão, dá um abraço nele, diga para ele, te vejo sábado. Deus abençoe, restaurador de altar. Aos irmãos que nos acompanham, que estão nos assistindo, Deus abençoe grandemente a sua vida. E você, o nosso convidado, para estar conosco, para vir no próximo sábado, aqui na 19, Grama Tarefa, segundo andar, na cidade de Monte Verno, aqui em New York. AD Ministério da Graça, uma família a serviço do reino de Deus. Deus te abençoe. Um grande abraço para você e a tua família. O culto é no sábado, às 7h30. Vem embora. Esperamos por você. Fica na paz. Só apertar, irmão Tadeu. Onde para aqui, pastor? Onde para aqui?